Olá, seja bem-vindo a mais um programa Lições de Camilo. Nesse programa a gente está discutindo o livro Educação e Vivências do Espírito Camilo pelas mãos de José Raul Teixeira. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a lição 17, cujo título é Relacionamento com os Espíritos. Como as lições de Camilo nesse livro costumam ser um pouco mais longas, a gente não lê toda a lição, a gente só ressalta alguns pontos e vocês estão super convidados a lerem depois essa obra que é super interessante. Eu sempre costumo falar isso nos vídeos aqui porque ela trata de questões que vivemos na vida real, nessa vida terrestre, são dilemas do dia a dia, são dificuldades que a gente tem que enfrentar enquanto encarnados. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento com os espíritos e Camilo já de cara deixa claro que sempre houve o intercâmbio entre mundo espiritual e mundo físico. Não se está determinado exatamente qual foi a primeira vez, mas ele coloca no primeiro parágrafo dessa lição que desde que o primeiro grupo se estabeleceu aqui na Terra já existia esse relacionamento com os espíritos. E depois ele faz um grande resumo de como que a gente foi se relacionando com os espíritos, né? De como que a gente via os espíritos ao longo do tempo, dos espíritos encarnados, ao longo do tempo, o que que a gente percebia sobre eles, o que que a gente esperava deles, onde que a gente colocava, muitas vezes num altar, geralmente como os espíritos sendo responsáveis por resolverem todos os nossos problemas, nos orientarem. Teve a época em que a gente teve, e ainda existem algumas crenças nesse sentido de que cada espírito ele é responsável por um elemento da nossa vivência, da nossa existência. E ele vai explicando isso de forma muito clara e até quando ele fala, e essa parte eu vou ler, quando ele explica assim: nos tempos atuais, tudo mostra que não houve tantos progressos conceptuais para a alma das coletividades. Ainda são procurados os desencarnados para atenderem às questões mais rudimentares que dizem respeito aos encarnados. Ou seja, a gente foi mudando a relação que a gente estabelece com os espíritos. Com o espiritismo a gente chega em um novo lugar de relação com eles, entendendo que eles são espíritos como nós, que estão tentando se desenvolver, então não existe um critério de que eles são melhores do que a gente, embora existam sim os espíritos superiores mais evoluídos, mas em nenhum momento eles são responsáveis por resolver os nossos problemas, por nos dar respostas do que precisamos fazer ou deixar de fazer. Então, embora a gente tenha evoluído muito, a gente ainda espera nesse sentido dos espíritos, a gente ainda espera que eles atendam essas nossas questões que Camilo coloca aqui como questões rudimentares que dizem super respeito a nós enquanto espíritos encarnados vivendo num mundo de provas e expiações. Então Camilo vai fazendo essa grande leitura de como que se deu esse relacionamento com os espíritos ao longo das nossas encarnações, ao longo dos milênios, dos séculos. E qual que é o grande recado dele nessa lição? Essa é uma lição muito breve, ela é uma lição muito simples de ser entendida. Então acredito até que esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido do que os outros costumam ser. Mas qual que é o grande recado de Camilo aqui? É que a gente precisa modificar esse relacionamento que a gente estabelece com os espíritos. Modificar em que sentido? No sentido de que o relacionamento que a gente tem hoje é um relacionamento doentio, interesseiro ou fanático. Palavras de Camilo. E ele diz que a gente precisa transformar, modificar esse relacionamento. Como? Por meio de um processo educacional. E qual que é o objetivo desse processo educacional? Orientar as nossas consciências. E aí, orientar as nossas consciências desde a infância. Olha aí a importância da evangelização, de levar a criança para o centro espírita ou para o templo religioso que você frequente. Então, desde a infância, a gente precisa orientar as consciências sobre esses espíritos que estão desencarnados. Para quê? Com que objetivo? Manter um contato lúcido e equilibrado com os espíritos desencarnados. Então, para a gente retomar aqui, qual que é o recado de Camilo? A gente precisa modificar esse relacionamento. Esse relacionamento hoje é doentio, desequilibrado ou fanático.
Como que a gente modifica esse relacionamento? Por meio do processo educacional. Qual o objetivo do processo educacional? Fazer com que orientar as nossas consciências e orientá-las desde a infância. Para quê? Para que a gente mantenha um contato lúcido e equilibrado com os espíritos desencarnados. Então, de forma bem sequenciada, esse é o recado de Camilo. E aí eu deixo claro algo que a gente precisa sempre lembrar. Os espíritos desencarnados, eles não têm a função de nos salvar ou de resolver os nossos problemas. A gente vai evoluir junto. E o que significa isso? A gente precisa, já passou da hora, da gente sair de uma postura passiva, de esperar alguém vir e nos salvar e resolver os nossos problemas, para juntos crescermos e evoluirmos. A gente vai para uma postura mais ativa, de se observar, de se autoanalisar, questão 919 do Livro dos Espíritos, do autoconhecimento, para a gente ir se trabalhando aos poucos. E quando a gente se trabalha, esse relacionamento com os espíritos desencarnados também se trabalha, e os espíritos desencarnados também estão se trabalhando. A gente sai de um lugar em que eu espero que tudo se resolva para mim. Tá bom, mas Laís, como é que eu saio desse relacionamento? O que me ajuda nessa construção de um contato lúcido e equilibrado com os espíritos desencarnados? O Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo é o educador, é um educador das almas. E Camilo nos coloca assim: o Espiritismo, na sua feição de educador das almas, que se encontre nos dois estágios da vida, os dois estágios da vida é algo que ele fala lá no começo da lição, no soma ou deles distantes, ou seja, no corpo ou distante do corpo, muito tem a brindar-nos no campo dessa urgente orientação que permitirá que saiam tantos seres estonteados e cegos pela ignorância dos pântanos de grotescas obsessões que os fazem até mesmo delinquir debaixo das pressões espirituais de desencarnados aos quais se submetem, supondo controlá-los. Então, essa educação da alma vem através do Espiritismo, que vai nos ajudando em todos esses quesitos que a gente estava discutindo até agora. E por fim, Camilo fecha essa lição com um trecho que eu vou ler para realmente arrematar. Uma vez que fora desse roteiro, a relação estabelecida de modo deseducado ou torpe com os desencarnados arrastará cada vez maiores contingentes de almas para a sandice, para a perda de tempo, para a loucura que somente o futuro de expiações difíceis logrará corrigir. Qual que é a mensagem final de Camilo aqui? Olha, se a gente continuar se relacionando com os espíritos dessa forma, que ele adjetivou antes de doentia, interesseira e fanática, a gente vai continuar seguindo, muitas almas vão continuar perdidas para sandice, perda de tempo, para loucura. E qual que é o resultado, qual que é a consequência disso? Várias encarnações de expiações difíceis para a gente recuperar esse contato que deve ser lúcido e equilibrado com o mundo espiritual. Então esse é o grande recado de Camilo, a grande lição de Camilo acerca do relacionamento que a gente estabelece com os espíritos. Ele precisa ser um contato lúcido e equilibrado. A gente precisa sair de um lugar de fanatismo dos espíritos em que eles sabem mais, em que eles resolvem os nossos problemas, ou de uma busca interesseira também, de que a gente só pensa nas nossas necessidades materiais. Essa é a grande lição. É uma lição mais curta do que Camilo costuma colocar, direta e bem clara no que a gente precisa aprender, no que a gente precisa observar. Fica a recomendação para que vocês a leiam completo depois, até para pensar além do que eu pensei, né? Aqui eu não estou num lugar de dizer que eu sei mais e que essa é a leitura correta da lição de forma alguma. Cada um de nós vai lendo de uma forma, é apenas uma tentativa de ajudar na compreensão, em uma forma de compreender essa lição de Camilo. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Não deixem de ler Livro Educação e Vivências, lição 17, Relacionamento com os Espíritos, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!